pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma poda aqui nessa videira aqui, né? Isso aqui é variedade moscato de Erevan, né? O pessoal fala moscatel, mas o nome correto seria moscato. Há uma confusão que o pessoal faz com essa variedade, chamam de moscatel. Na verdade, moscatel é o vinho proveniente de uma uva moscato. Certo? Também tem uma questão da linguagem, né? O pessoal, a depender do país, essa moscato ela pode variar um pouco. Tá? Moscato, moscato, né? Isso na Itália, na França e alguns outros países, ela pode ter um sotaque um pouco diferente. Então, a depender do país, esse moscato ou muscat, né? Ou muscat, como alguns chamam, pode mudar um pouco essa forma de falar. Então, aqui no Brasil, o pessoal adotou como sendo moscatel, mas na verdade é moscato. O moscatel é o vinho proveniente de uma uva moscato, ok? Então, essa uva aqui é moscato de Erevan, ou popularmente é chamada de moscatel. Então, essa planta que ela está com 1 ano e está em fase aqui de formação, tá? Então, como vocês podem ver aqui, tem alguns ramos finos, tem outros ramos um pouco mais grossos, e ela foi formada toda com os netos. Então, se vocês repararem aqui, alguns ramos já tem já foi podado, né? Então, isso aqui era um neto que foi podado, isso aqui é um neto que foi podado, então essa seria a segunda poda dela para alguns ramos. Então, alguns eu deixei aqui um pouco mais de ramos aqui. Esse é um neto que brotou depois, ele não se desenvolveu muito bem, então ele vai receber a primeira poda ainda, que vai ser a poda curta com 2 gemas, como foi o caso desse daqui, né? Esse daqui recebeu a poda de 2 gemas, então brotou 1, brotou 2. Esse aqui recebeu também uma poda de 2 gemas, então brotou 1, brotou 2. Esse aqui também recebeu a poda de 2 gemas, né? Que era um neto aqui que eu deixei, e podei ele com 2 gemas. Então deu origem a 2 ramos. Esse aqui falhou, então teve um probleminha aqui na gema dele, tava uma gema meio ruim, então ele deu uma falhada, a gente tentou refazer aqui. Então esse ramo ele vai receber agora uma poda curta novamente. Esse aqui é um outro neto também que surgiu depois, então segue ali a mesma coisa, ó. O neto recebeu a poda com 2 gemas, então cada um brotou 2 ramos aqui, certo? Então agora eu vou estar fazendo a poda. Então os ramos, que é a primeira poda, ele vai receber uma poda curta, certo? Então ele vai receber poda curta. Esses outros ramos aqui, que já tem, tá podado com 2, então eu vou tentar aqui ver como faço aqui uma poda mista, né? Onde eu vou fazer uma poda mais longa e uma poda mais curta atrás. Sempre o ramo da ponta, né? O ramo da ponta ele vai ser podado um pouquinho mais longo. Esse mais longo que eu digo em vara, né? Depende da variedade, depende do vigor que vai estar o ramo. Então o de trás ele vai ser uma poda de formação. Então eu vou podar curto, certo? Com 2 gemas, porque ele vai me dar novamente 2 esporões, 2 varinhas como essa daqui, ó. Então vai brotar aqui, por exemplo. Então eu vou ter aqui novamente 2 ramos, certo? O ideal, aqui eu deixei um pouco de ramo a mais, né? Mas o ideal é que ele tenha o espaçamento em torno aí de 1 palmo, mais ou menos entre um ramo e outro. Porque se você, tá vendo aqui, ó? Porque se você deixar muito junto, como é o caso aqui, ó, aqui está muito junto. Então, o ideal é que um desses daqui seja eliminado para que eu tenha aqui um espaço adequado entre um e outro, porque como eu vou fazer uma poda curta, eu vou ficar com muito ramo, né? Aqui nesse espaço. Então, eu vou estar tumultuando aqui a área. Então, eu preciso ter um espaçamento entre um ramo e outro que dê para distribuir esses galhos que vão brotar. Então aqui nesse ramo da frente
ele está numa espessura boa, uma espessura adequada, então eu vou podar aqui em torno de 5 a 4 a 5 gemas, né, viáveis, né? Porque tem umas gemas, às vezes, na base, que ela está danificada ou está cega, né? Então assim, a gente precisa observar o estado das gemas para poder fazer essa poda. Então na frente ela vem um ramo um pouco mais longo, né? E atrás uma podazinha curtinha para favorecer a brotação da formação para a poda seguinte. Então essa formação essa poda é chamada de poda mista, né? Onde eu tenho uma vara, né? Mesmo que seja curta, mas é uma vara, e vai ter aqui um esporãozinho com uma ou duas gemas, a depender de como a pessoa quer trabalhar essa poda, certo? Então, ó, a formação, ó, deixou o neto, primeiro ano, poda curto para dar isso aqui, ó, certo? Dá ser duas brotações de formação, né? É uma poda de formação aqui, ó. Podei curto, o netinho, ele vai nascer, dar origem a dois galinhos, certo? Na poda seguinte. Então na poda seguinte, aí eu inicio realmente a poda mista. Aqui, uma poda mais longa na ponta e uma poda mais curta atrás. No próximo ano eu vou ter novamente isso aqui, ó. Na próxima safra eu vou ter novamente isso aqui, ó. Um esporãozinho aqui atrás, que é esse ramo que eu vou podar curto. Então vai estar dando origem a dois ramos. Consequentemente aqui, na próxima eu vou ter dois ramos aqui, né? Novamente. E vou ter essa vara aqui, que tem que ser eliminada, porque ela já produziu. Então a gente vai renovar ela com os esporões que ficar aqui atrás, as 2 horas que vai sair desse esporão aqui, ok? É basicamente isso. Depois eu trago para vocês ela podada, porque não dá para fazer as duas coisas juntas aqui, certo? Só lembrando, se você vai fazer uma poda, né, precisa que você tenha uma tesourinha afiada, né? Utiliza aí ou álcool 70 para desinfectar a tesoura, ou uma solução de cloreto, né, de sódio. Um álcool 70 já resolve, você dar aí uma olhada aí na sua tesoura para ela estar sendo desinfectada. Outra coisa, para quem tem mais de uma variedade, quando for podar, você poda uma, certo? Desinfeta a sua tesoura, poda uma planta. Quando você for passar para a planta do lado, você tem que fazer o mesmo trabalho de desinfectar a tesoura para poder ir para outra planta do lado, para você não estar levando doenças potencialmente que existem em uma para outra, certo? Então você mantém aí a sanidade da sua planta, caso uma das plantas esteja aí com uma virose, uma bactéria, alguma coisa do tipo, você não vai estar infectando aí as outras plantas, ok? Bom, eu acabei alterando um pouquinho aqui a poda, devido à situação de algumas gemas, mas ela continua uma poda mista, né? Então eu tenho aqui, no início aqui, um raminho, duas geminhas, né? Aqui tinha um ramo muito fraco, eu podei quase rente aqui, deixei basicamente uma gema nesse ponto aqui, né? Aqui duas geminhas, aí nessa daqui eu já fiz um pouquinho mais, né? Aqui eu deixei uma geminha, umas 3 geminhas, porque o entrenol estava muito curto e tinha umas gemas atrofiadas, então a vara e o esporão. Nesse daqui tinha um raminho na frente, mas eu eliminei ele porque ele estava muito fraco e fiz uma poda um pouquinho mais longa nesse ramo aqui. Ali eu resolvi deixar os dois ramos mais ou menos do mesmo tamanho, porque como eu tenho pouco ramo aqui para frente, então eu resolvi deixar ali. A poda ela me permite trabalhar dessa forma. Então aqui eu fiz ali uma poda mais curta, naqueles galhinhos do meio, esse daqui é uma poda mais longa. Aqui eu fiz as duas curtas, porque os dois ramos estavam fracos. Aqui eu deixei as duas mais longas, porque os ramos estavam bonitos, eu resolvi arriscar um pouco mais, certo? Então essa daí foi a poda mista, tendo ramos e várias esporão nessa planta.
né? A outra poda que eu vou fazer nessa planta aqui também, ela vai seguir o mesmo padrão, né? Vocês podem ver aqui, o pessoal sempre pergunta o que é isso aqui. Isso aqui é uma madeira de proteção, tá? Para não podar muito curto, próximo da gema, para evitar de, primeiro, danificar a gema na poda, né? E segundo, evitar doença na planta. Então a gente faz uma poda, deixa aqui uma madeirazinha de proteção e depois de um tempo que essa madeira está seca, geralmente com um ano, né? Essa madeira está seca, você elimina ela aqui, eliminando a possibilidade de doença entrar, fungo, de bactéria, né? De entrar no lenho da planta. Então, como vocês podem ver, a estrutura é a mesma, né? Olha, 2 ramos, um para frente, um para trás. Então, todos eles vão seguir o mesmo padrão. Tá vendo? 2 ramos, um para frente, um para trás, recuado. Então, aqui é a mesma coisa. Então, 2 ramos. Então, todas elas vai seguir basicamente o mesmo padrão. Aqui tem 2 ramos. Então, a gente vai fazendo essa renovação, a poda e uma renovação. Ok? Então, aqui eu vou estar fazendo a mesma coisa nessa núbia aqui que eu estou reformando. Eu vou fazer uma poda curta aqui. O ramo aqui engrossou muito, mas o meu objetivo é que aqui tenha 2 esporãozinhos para ter 2 ramos. Isso aí vai ser multiplicado. Então aqui ficou fraco, aqui está numa bitola boa, esse aqui também está um pouquinho mais fraco. Aquele ali nem desenvolveu, tá? Então vai ser estimulado agora. Esse aqui ficou bom também, esse também, então tem mais 2 fraquinhos aqui. Então assim, a gente vai formando ela, né? Porque essa núbia aqui ela tem um outro formato, né? Então ela está muito fechada aqui. Essa parte aqui depois eu vou conduzir lá para cima, que eu não vou deixar ela aqui nesse tumulto. Aqui na frente eu quero dar uma organizada e vão ficar todas as plantas com o mesmo formato, que é esse formato aqui, dessa planta aqui, tá? Com os ramos vindo nessa posição. Então todas as plantas aqui na frente elas vão seguir esse mesmo padrão. Aí eu estou reformando algumas, por isso que a produção aqui está bem baixa, algumas nem produzindo tá. Então a próxima poda vai ser essa núbia, onde eu vou estar reformando ela novamente.